bem-vindos a mais um vídeo aqui no Vlog Cozinha. Gente, o vídeo de hoje é o vídeo mais pedido desse canal, que é o quê? Massa fresca. Bia, faz massa fresca, faz lasanha para congelar, como que funciona, ensina pra gente. Então hoje eu vou mostrar alguns tipos de massa para vocês. Vou mostrar também o passo a passo de como eu faço desde o processo de produzir a massa até o processo de congelamento, de conservação, de distribuição de porções, variedades que você pode estar utilizando e diversificando aí nas preparações. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Bia e aqui eu compartilho dicas, rotina e organização alimentar. Verifica aí se você está inscrito no canal. Se você não tiver, se inscreve aqui no canal, ative o sininho, já chega dando like e bora pro vídeo. Então, gente, funciona assim. Para cada 100 gramas de trigo, eu vou utilizar um ovo. Vou começar aqui, ó, pesando o trigo. Aqui eu tenho 1 kg de trigo. E eu vou utilizar 1 kg mesmo, tá, gente? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês como que usa a balança. Eu sei que tem pessoas que não estão acostumadas a usar a balança. E funciona assim, ó. Aqui ela tá desligada, liga ela. Aí você coloca um bowl em cima, que você vai colocar o alimento. E aí você zera a tara dele, ó. Tá vendo? Zerou. Aí você põe o alimento. No caso, eu vou pesar aqui a farinha de trigo só pra vocês verem, tá? Aí você vai colocando aqui, ó. Deu um pouquinho mais, eu quero 100 gramas. E vou acertando até dar 100 gramas. Viu só? Ó, 100 gramas de farinha de trigo. Aí você acrescenta um ovo. Então, para fazer as lasanhas de hoje, eu vou utilizar 1 kg de farinha de trigo. E para cada 100 gramas de farinha de trigo, a gente utiliza um ovo. A gente também vai acrescentar uma pitadinha de sal e um fio de azeite para cada 100 gramas. Ou seja, então eu vou colocar uns 10 fios de azeite. Só para você ter uma noção de quanto colocar assim a olho, porque não tem uma medida exata de azeite. A verdade é que você não pode usar muito azeite. E aqui, olha eu fazendo as coisas erradas, né? Vamos lá. Vai que o ovo tá estragado, né? Tem farinha que é muito seca. Aí você vai precisar colocar um ovo a mais, dois, talvez, para essa quantidade de massa que eu tô fazendo, você tem que colocar um pouco mais de ovo, mas aí a gente vai colocando até dar o ponto, tá? Depende muito da farinha. Tem farinha que é seca demais, aí você não consegue chegar no ponto só com um ovo para cada 100 gramas. Quando a gente percebe que a casca tá muito fininha, pode ver que o ovo tá estragado. Agora, se a casca estiver bem dura assim, ó, difícil de quebrar, é porque o ovo ainda tá fresco. Pronto, gente, 10 ovos para 1 kg de massa. Gente, coloquei todos os ovos aqui no multiprocessador. E um pouco de farinha, eu vou colocar mais um pouco. E depois que encorpar bem, eu vou terminar de misturar essa farinha aqui, ó. Vou dar o ponto da massa na mão, tá bom? Você pode utilizar a batedeira planetária, mas como é 1 kg de massa, é muito pesado. Então, eu vou fazer na mão. E você pode fazer aos poucos também. Você pode fazer aos poucos, sabe? Você pode pegar 100 gramas de farinha, um ovo, fazer uma massa. Mais 100 gramas de farinha, um ovo faz outra massa. Eu já tô acostumada, vou fazer tudo junto mesmo, porque é mais rápido pra mim, no caso, que já tô acostumada a fazer. A batedeira planetária tá sem tampa, e aí vai farinha de trigo pra tudo que é lado, então eu não quero. Eu vou utilizar o multiprocessador só pra fazer essa mistura e facilitar um pouco. Prontinho! Dei uma misturada aqui, olha como ficou. Gente, ficou assim, agora eu vou terminar de dar o ponto da massa. Tá vendo? Ó, misturou um pouco de farinha com os ovos, agora eu vou só terminar de dar o ponto. Como eu falei pra vocês, a gente precisa adicionar um fio de azeite para cada 100 gramas. Então aqui eu coloquei uma quantidade que eu achei razoável, é o que eu sempre coloco, gente. Não tem medida exata, tá? E aí, pessoal, é mão na massa, bora misturar e encorpar todos esses ingredientes. Gente, no começo pode parecer que a massa não vai dar o ponto. Olha minha mão, tudo cheio de... que a massa não vai dar o ponto,
que tem pouco ovo, né? Mas a massa de macarrão e a massa de lasanha, ela não dá o ponto igual a massa de pão, sabe? Ela não fica molinha, uma massa gostosa de mexer. É uma massa seca mesmo, tá? Ela não fica igual a massa de pão, que normalmente fica bem macio, bem gostoso de mexer. Essa daqui não, gente, ela é assim mesmo. Você tem que fazer a higiene da bancada, tá? Que eu já fiz a limpeza já da bancada. Lava muito bem as mãos, viu, gente? Vocês veem colocando a mão na comida, mas aqui eu tô o tempo todo fazendo a limpeza, a higiene. Aqui eu já tô acostumada a fazer e eu já sei o ponto da massa. Não que seja fácil. Essa massa, ela é firme mesmo. Mas aos pouquinhos ela vai se moldando, sem pressa. Não acrescenta água, não acrescenta nada. O ponto da massa é esse, ó. Não tá grudando mais no dedo. Então é porque está dando ponto. Mas olha, vou falar pra vocês, viu? Haja braço. Dói um pouquinho a mão e dói o braço. Eu nunca me acostumo com isso, mas é porque eu, né, quero fazer tudo de uma vez. Se você fizer massa por massa, vai ser mais fácil pra você. Mas eu não tenho essa paciência, tá? Eu vou porcionar e deixar ela descansar por 1 hora. Enquanto isso, a gente vai preparar um molho. Gente, olha a nossa belezura aqui. Eu começar a falar, o cachorro começa a latir. Olha que belezura, gente. 1 quilo de massa. Agora eu vou porcionar ela, porque eu não vou passar tudo de uma vez no cilindro. Eu vou passar aos poucos. E se você não tem cilindro, pode passar no rolo também. Então é muito mais fácil se você porcionar. E eu vou porcionar e já vou colocar na geladeira porcionada. Tá bem lisinho. Essa aqui é o ponto da nossa massa. Agora eu vou só porcionar. Essas massas aqui agora por 1 hora, vou colocar um timer ali para ela descansar. Depois de 1 hora a gente vai passar no cilindro ou no rolo, como eu falei, mas antes eu vou preparar o molho, vou deixar o molho já fervendo. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5. 5 porções pra gente passar no cilindro. Agora, enquanto a massa descansa na geladeira, eu vou preparar o molho com a carne moída. Gente, agora que a carne moída já refogou, eu vou adicionar os temperos, tá? Vou colocar a pimenta do reino. É a gosto, eu sei que tem gente que não pode consumir pimenta do reino, tá? Não tem problema. A pimenta é bom porque ela acentua o sabor do tempero, sabe? Vou colocar páprica defumada. Muito a gosto, mas a medida que eu tô colocando aqui é o que vale a 1 colher de sopa. Páprica defumada deixa um cheiro, um aroma maravilhoso. Vou colocar também um pouquinho de cominho. Não muito, porque também, né, eu não quero que o molho pegue toda a graça da lasanha, sabe? Fica só aquele sabor forte do molho. E do queijo e da massa, nada. Então, eu tô colocando bem pouco mesmo. E é bom que a páprica defumada ajuda o molho a ficar bem vermelhinho, sabe? Mas, eu vou adicionar também nesse molho o vinho. Mas também é opcional, tem gente que não gosta de colocar. Eu vou colocar e vou deixar por todo o álcool, tá? Tá com uma cor maravilhosa. Olha só. Assim que fritar muito bem, aí é que eu vou adicionar o vinho aqui. Gente, eu faço muito essa lasanha e macarrão com calabresa. Eu faço ragu de calabresa. Mas eu tô tentando fugir um pouco dos embutidos. Como eu tô fazendo uma grande quantidade, a gente vai comer por bastantes dias, né?
Eu quero intercalar com outras refeições, mas como eu vou comer por bastante dias, eu optei por usar carne moída, né? Agora eu vou adicionar meia xícara de vinho tinto seco e vou mexer bastante depois que o álcool apurar e eu acrescento o restante dos molhos. Pro café. Enquanto o vinho tá apurando aqui na panela, eu quero falar pra vocês uma coisa. Nesse vídeo aqui, eu vou tirar um tempinho no final do vídeo para falar com vocês sobre descongelamento da lasanha e também sobre como descongelar as panquecas que a gente fez no vídeo passado. Ficou algumas dúvidas, né? Eu não expliquei direito para vocês essa questão do descongelamento, porque para mim é muito óbvio. Então, até o final do vídeo eu vou passar para vocês. Não fica pulando o vídeo, gente, porque às vezes a resposta da sua dúvida está na parte do vídeo que você pulou. Então não fica pulando, deixa passar. Se necessário, né, vai assistindo esse vídeo em formato de podcast enquanto você faz as suas coisas, porque daí eu vou explicando passo a passo, vou falando sobre outras receitas, e aí numa dessa a sua dúvida é respondida, tá bom? Se tiver alguma outra dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou respondendo aos poucos, tá bom? Já deixou o like? Já se inscreveu no canal? Então tá bom. Agora, gente, vou acrescentar os molhos aqui e vou deixar apurar mais um pouco. E para essa quantidade de massa, eu utilizo 5 pacotinhos de molho de tomate. Eu tava aqui procurando a forma que eu ia colocar essa lasanha. Tô pensando, cadê essa forma? Gente, essa caixa aqui, ó, tá vendo essa caixa aqui? São coisas descartáveis que eu tenho, que eu utilizo para congelar. Tem muita coisa ali dentro e eu preciso organizar o espaço. Muito, gente, uso muito mesmo, inclusive eu vou pegar uma cadeira. Porque eu sou baixinha, não tão baixa, mas eu não alcanço ali. Tem muita pergunta aqui sobre se dá para reutilizar esses descartáveis. Eu tenho uma Marinex de vidro, mas eu acho que é muito pesado. Então, além de ser pesado, eu acho que ocupa mais espaço. Ocupa mais espaço, sabe? Usar coisas de vidro. Eu preciso falar com vocês sobre a seladora, gente. Essa seladora tem algumas coisinhas que precisam ser explicadas. Essas forminhas que eu vou usar para colocar as lasanhas também. Aqui, gente, passei a panela do molho para trás, coloquei água para ferver com um pouco de sal, que é a água que eu vou nessa água que eu vou cozinhar a nossa massa. Já aproveitei para dar uma boa limpada na bancada. Aqui eu limpo com detergente, depois passo um pouco de álcool. É recomendado usar álcool em gel para fazer a limpeza da cozinha, tá, gente? Eu nunca entendi exatamente o porquê álcool em gel e não álcool puro, mas eu uso álcool puro porque eu sou teimosa. Esse cilindro, pessoal, assim como as minhas panelas, ele é muito velho de guerra e é muito utilizado aqui na cozinha, tá? Aí eu coloco um pouco de farinha de trigo, que é pra massa não grudar. Já fixei ele muito bem ali, já fiz a limpeza dele também. E aí tem várias numerações. E quando você começa a usar esse cilindro, primeiro você passa no 1, depois você passa no 2, no 3, até chegar no 6, que é onde a massa vai ficar bem fininha mesmo. E olha como essa massa já tá bem bonita, o descanso na geladeira foi super importante. Mas, gente, eu volto a dizer, se você não tem o cilindro aí, não tem problema, utiliza o rolo para abrir. Não é difícil de abrir no rolo, você só precisa de um pouquinho de paciência se for a primeira vez que você estiver fazendo. Mas como eu tenho o cilindro, gente, eu já tô com meus braços cansados, eu não vou passar no rolo. Mas tem essa possibilidade sim, tá bom? Gente, na hora de descongelar essas lasanhas, você vai só precisar realmente tirar aquele papel que fica por cima dessas embalagens de papel alumínio e colocar um papel alumínio mesmo. Como a gente vai congelar essas lasanhas já com a massa pré-cozida, então não precisa muito tempo de forno. O tempo necessário é só para descongelar e o queijo derreter. Então é de uns 30 a 40 minutos no máximo. Esse daqui, gente, é a massa que eu vou passar no cilindro junto com a salsa. É uma variação para fazer com o molho branco, porque daí fica esteticamente mais bonita a sua lasanha. Vocês vão ver como vai ficar, fica muito bonito, realmente é um charme. E eu volto a dizer que dá para fazer canelone, dá para fazer vários tipos de receitas com essa massa, inclusive macarrão. Eu gosto de fazer macarrão com semolina, mas tem gente que faz essa massa aqui para comer como macarrão e não como lasanha. Gente, olha o charme que fica essa massa, fala sério. Você pode cortar ela em quadradinhos e temperar ela com alho e sal, sabe? Como se fosse um macarrão alho e óleo e fica lindo. Só isso já basta. Uma outra opção para variar essa massa é que você pode acrescentar um pouco de cúrcuma. Ela fica bem amarelinha, fica bem bonita também.
Eu costumo fazer isso, mas confesso pra vocês que hoje eu esqueci. Vocês sabem que eu tenho um sério problema de esquecimento. E eu esqueci de colocar o açafrão, né? E pra saber a medida de corte, eu tô utilizando as formas mesmo que a gente vai montar a lasanha, só pra mim ter uma noção de tamanho. Já separei aqui também uma água gelada, porque assim que a gente tirar a massa, que vai cozinhar por 2 minutinhos só, assim que ela subir, ó, é bem rapidinho, coloca na água fervendo. Assim que a massa for subindo, você tira e dá um choque térmico na água gelada. Peguei um pouquinho dessa massa aqui pra provar, ó. Essa massa aqui que eu coloquei a salsa, sabe? E só tem um problema com ela. Eu já vou alertar vocês, porque se você fizer aí, você vai vir aqui no comentário e vai me falar, então eu já vou te falar agora. Depois que você prova essa massa, gente, comer lasanha não vai ser a mesma coisa com a massa do mercado. Sensacional. Muito bom. E eu tenho certeza que com queijo, com molho, vai ficar muito melhor. Mas uma característica muito importante dessa massa aqui é o quê? Ó a bagunça, gente. Depois tem que arrumar ali. É que ela não fica uma massa pegajosa que gruda no dente, que fica grudando na boca, que fica macenta. Ela é uma massa leve. Então você tem que tomar cuidado, porque pode ser que você coma muita lasanha por conta disso. Porque ela não é uma massa que pesa, sabe? Diferente das outras massas. Coloquei aqui bastante açafrão aqui na água para cozinhar essa massa branca aqui. Por quê? Porque eu gosto de colocar na massa, ó, tá vendo? Aí, como aqui eu não coloquei na massa, a massa não ficou amarelinha, mas eu gosto de colocar na massa e olha só, hoje eu esqueci de colocar o açafrão na massa. Mas você pode deixar assim se você quiser, tá bom? É porque eu quis ela mais amarelinha, aí olha o que eu fiz. Coloquei um pouquinho de açafrão na massa, na água, né? E ela já pegou uma corzinha a mais, ó. Mas é só uma frescurinha, gente, não tem necessidade, tá? Coloquei aqui do lado da outra só pra você ver a diferença de tonalidade que dá. Na hora de montar essas lasanhas não tem segredo nenhum. É molho, massa, recheio, molho, massa, recheio. Eu vou fazer 3 camadas de massa, 4 camadas de recheio, porque a última eu não coloco massa por cima. Eu só coloco um pouco mais de queijo e um pouco mais de molho. Ah, e uma observação muito importante. Quando você tirar a massa da água gelada, que você já deu o choque térmico, o que você tem que fazer? Se você for colocar no prato, igual eu coloquei, uma massa em cima da outra, você precisa passar um fio de óleo ou azeite, senão vai grudar uma massa na outra. Aqui deu uma grudadinha, mas eu já tô acostumada, eu já tirei e não passei o azeite nem o óleo. Mas aí, se você não estiver acostumado, você não coloque uma massa em cima da outra igual eu fiz. Senão ela vai grudar tudo e você não vai conseguir montar a sua lasanha. Uma marmita dessa serve muito bem 2 pessoas, ou seja, vai ficar com 600 gramas, 610. Então, vai ser 300 gramas de lasanha para cada pessoa. Levando em conta que no prato pode ser que tenha arroz, tenha salada ou algum outro acompanhamento, eu acho que é um pedaço de 300 gramas muito bem servido. Essas massas que eu coloquei a salsa, eu vou fazer canelone. Olha só como fica lindo. E aí, eu quero jogar ainda por cima, assim que eu descongelar, um molho branco. Aqui eu coloquei um molho vermelho por baixo, só para ela não grudar mesmo. Preparei 5 marmitinhas. Agora eu vou colocar um pouco aqui na forma, que é pra gente jantar. E aproveitar essa oportunidade para mostrar pra vocês como essa massa fica maravilhosa depois de pronta. Aí aqui eu costumo deixar por meia hora em 230 graus, é o suficiente. As marmitinhas que foram congeladas já fechei e agora eu vou mostrar pra vocês, ó, 614 gramas cada marmitinha. Gente, o forno já apitou e eu já vou tirar a lasanha do forno. Aí eu tava limpando aqui e tive a brilhante ideia de fazer uma sobremesa, porque eu não sei na casa de vocês, mas aqui em casa domingo não é domingo se não tiver sobremesa. Então, já que eu tô adiantando já o almoço ou a janta, já vou deixar também algumas preparações de sobremesa. Uma sobremesa bem facinho, no pote mesmo. Quinta, sexta, sábado, domingo. Tem mais 3 dias, eu não preciso congelar essa sobremesa. Não estraga, por até 4 dias na geladeira ela não estraga. Eu quero mostrar essa sugestão pra vocês de fazer uns copinhos de descartável já, porque a gente pode congelar. Vamos supor, você quer fazer agora pra vender, você consegue congelar. Ou você quer fazer agora pra guardar pra
Daqui umas 2 semanas, umas 3 semanas, que vai ter algum evento na sua casa, alguma coisa, você consegue congelar. Então, para essa sobremesa, eu vou usar 3 tabletes de chocolate. Desse daqui é meio amargo e é o que vale a 150 gramas de chocolate. Para 2 caixinhas de creme de leite. Aqui eu vou derreter ele no creme de leite mesmo, direto no fogão. Não precisa ser banho-maria, é só colocar o fogo baixo e mexendo. Assim que o chocolate derreter e misturar com creme de leite, é só acrescentar agora uma caixinha de leite condensado ou 350 gramas de leite condensado. Feito isso, é só misturar tudo muito bem e aí tá pronto. Eu vou fazer um pavê de chocolate no pote. É um pavê bem simples e eu vou intercalar esse chocolate aqui com as bolachinhas de maisena banhada no leite. Aqui, passei um pouquinho de leite integral pro pote, vou molhando as bolachinhas de maisena, coloca no recipiente que a gente vai montar o nosso pavê. E aí coloca o chocolate, depois mais algumas bolachas. Eu vou colocar bastante bolacha, porque eu gosto, mas aí é muito a gosto também. Aí eu coloco mais um pouquinho, mais algumas bolachas, mais um pouquinho de chocolate. E vou finalizar com um pouquinho de granulado, só para fazer uma gracinha aqui para as crianças. Gente, resolvi aproveitar a salsa que estava fresquinha, que eu não utilizei tudo na massa, para colocar por cima da nossa lasanha. O gostoso mesmo é colocar manjericão, mas eu não tinha, então vai salsa mesmo, só para dar uma corzinha a mais. E olha que maravilha que ficou a nossa lasanha, ela tá desmanchando. Ficou simplesmente maravilhosa. Muito boa essa massa, ela é bem levinha. Gente, ficou maravilhosa. E ela fica uma massa bem levinha, sabe? Por isso que ela não fica inteira. Ela se desmancha toda quando você pega, porque não fica grudadinho uma massa na outra. Uma delícia. Muito bom. E para descongelar essas marmitas é só levar ao forno com papel alumínio. Ou se já estiver pronta, você pode tirar dessa forminha e levar no micro-ondas. Então, pessoal, na verdade eu terminei de gravar pra vocês, mas aí foi uma correria de buscar a menina na escola e agora eu fui editar e lembrei que eu não fiz algumas explicações pra vocês. Decidi encerrar o vídeo, né, de mandar um beijo pra vocês. Então, ó, tô até com o refletor aqui, porque agora já é de tardezinha e tá meio escuro, mas eu vou tirar meu óculos só pra não ficar irritando. É a primeira vez que vocês vão me ver sem óculos, hein? Gente, sobre as marmitas, rendeu 6 marmitinhas de 600 gramas cada uma. 3 camadas de massa e recheio. Eu acho que ficou bem porcionada, sabe? Ficou uma lasanha assim, bem rechonchuda mesmo. Valeu super a pena, tá bom? Fora essas 3 marmitinhas, eu ainda fiz aquela Marinex grande. E aí eu separei, né? Eu separei uma marmita ainda de lasanha pronta, que faz parte das 6. E a gente vai jantar agora, que é a lasanha da Marinex, tá? E aí vocês me perguntam, nossa, vai comer lasanha todo dia? Não, gente, essas refeições a gente faz uma seleção aqui em casa. Tem outras comidas prontas, aí um dia come uma coisa, outro dia come outra, entendeu? E como eu tinha prometido pra vocês que eu ia gravar, eu gravei, gente. Finalmente saiu o vídeo das massas, tá bom? Mas tem massa de espinafre, tem massa de beterraba, tem canelone, tem muitas coisas ainda pra gravar com massa. Então, fica aqui no canal, tá bom? Se inscreve aí se você não é inscrito. Ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos. E segunda-feira tem novidade, gente. Tem novidade de organização e conservação. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou respondendo. Se eu não responder no comentário, talvez eu responda em outro vídeo, mas eu te dou um feedback no comentário. Esse foi o vídeo, espero de verdade que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado você de alguma forma, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.